Eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, um podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem a diferença por onde passa e que de alguma forma tiveram a trajetória se cruzando com a minha trajetória. E com muita alegria, a gente tem o privilégio de ter hoje aqui com a gente a Alcione Balbino. A Alcione é um exemplo de mulher cuja história é um verdadeiro exemplo de superação, propósito e impacto. Filha de um casal que, mesmo sem recursos, construiu um orfanato que acolheu mais de 1.000 crianças. Ela cresceu em uma família grande, com 5 irmãos biológicos e 3 adotivos, e desde cedo aprendeu o verdadeiro significado de resiliência e de ajudar o próximo. Com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, ela construiu uma carreira em grandes multinacionais do setor farmacêutico, mas teve a coragem de largar a estabilidade para criar a sua própria empresa. Formada em Tecnologia da Informação, com especializações em Gestão de Negócios pela SPM e Diversidade e Inclusão pela PUC, ela transformou sua vivência em inspiração e em ação. Em 2022, depois de ser convidada para uma live intitulada Mulheres que Inspiram, ela fundou a empresa Pretas Pardas Potentes, onde é CEO, e que já impactou empresas como Ford, Cacau Show e Heineken. Mas, acima de tudo, ela se orgulha do papel mais importante da sua vida, ser a mãe da incrível Lorena. Hoje, com a certeza de quem é, ela nos ensina que, quando você sabe quem você é, ninguém te derruba. Alcione, que honra tê-la aqui com a gente e conta um pouco da sua trajetória. Débora, né? Já começamos muito emocionada. É incrível a gente olhar para a nossa jornada, né? Porque às vezes a gente quer chegar no topo e não curte o caminho, que eu chamo de jornada e que eu falo muito para as minhas mentoradas. Bom, um pouco da minha jornada foi muito do que você falou, mas foi um inconformismo também de como mulher negra a minha vez nunca chegar. Né, todos nós temos uma história, então muitas pessoas chegam para mim e falam: "Nossa, mas você sempre foi assim poderosa?" E na verdade eu não me acho poderosa, eu acho que eu tenho uma luz dentro de mim, que é um dos pilares do Pretas Pardas Potentes. Eu acredito que cada um de nós tem uma luz dentro de si. E aí você precisa saber explorar e descobrir qual que é a sua luz. Então, já falando um pouquinho aqui da minha mentoria, que é a Power Woman Mentoring, é isso que eu faço com as minhas mentoradas. Eu ensino-as a encontrar a sua luz interna. Como eu estava inconformada, com a minha jornada, na verdade, eu acho que eu já estava cansada. 20 anos trabalhando no corporativo, você tem bastante experiência no corporativo, você sabe como é. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de combustível na minha vida, Débora, então eu não acordava mais de manhã com aquela sede de trabalhar. Acho que isso começou a reverberar em vários pilares da minha vida, família, saúde. Eu tive um burnout em 2023 e após esse burnout, o meu irmão falou: "Olha, dá uma desacelerada", né. Eu fiquei 4 dias internada no hospital, porque o ponto alto do meu burnout foi desmaiar na rua. Mas o nosso corpo ele sempre dá sinais e quando a gente não está conectado e a gente está na correria do dia a dia, a gente não percebe os sinais, como dor de cabeça, muita enxaqueca, dores tensionais. Algumas pessoas têm dor no estômago, não é o meu caso, ou trava a coluna. Então, o nosso corpo ele sempre dá sinais. Só que a gente não está atento para escutar esses sinais. E o meu corpo deu sinais de muita enxaqueca, muita dor tensional no ombro. Eu estava fazendo até liberação miofascial, que é uma massagem que você faz com fisioterapeuta. E veio o burnout, eu desmaiei na rua. Na verdade, quando eu tive o burnout, eu estava no corporativo e eu estava fazendo alguns posts no Pretas Pardas Potentes, mas eu não tinha tanto trabalho igual eu tenho hoje, mentoria, lives, participar de podcast, as palestras, era mais um conteúdo pela internet, às vezes fazia live, até porque estava muito na onda da live pós-pandemia. Uhum. Então, eu fiquei 2 meses afastada, nesses 2 meses deu para eu refletir bastante sobre a minha trajetória profissional e o que eu queria para minha vida. Eu já tinha o CNPJ, Pretas, mas eu não exercia tanto. E aí quando eu voltei a trabalhar, meu irmão falou: "Olha, se você não tem uma reserva financeira,
dá uma segurada, porque senão você vai ser mandado embora. Você tem dinheiro para você sustentar você e a Lorena por 6 meses tranquilamente? Eu não tinha essa reserva. E aí eu continuei trabalhando por mais 6 meses, e no em final de 2023 houve uma reestruturação na minha empresa e o universo fez o que eu não tive coragem de fazer, que foi pedir as contas, Débora. Então, quando eu fui desligada dia 1º de dezembro de 2023, veio um alívio, eu não sei te explicar que alívio foi esse que eu senti. E aí as minhas amigas me ligavam preocupadas e falavam: "Alcione, você tá bem?" Eu falei: "Gente, eu tô muito louca, porque eu fui mandada embora e eu tô de boa". E aí era sempre essa resposta que eu dava. Saí de férias com a minha filha, fui viajar para a Turquia com algumas amigas. E aí quando eu voltei em fevereiro, a Lorena voltou para a escola, eu falei: "Cara, é o meu momento de focar na minha empresa, se é ver se é isso mesmo que eu quero". E aí em fevereiro eu comecei a construir várias coisas, meu portfólio, a me comunicar com as pessoas pelo LinkedIn, mudei um pouco a cara do meu LinkedIn também. Em março, eu já estava palestrando para Cacau Show e Ford, para minha surpresa, e tive a ideia também de já chamar uma pessoa para filmar, fazer alguns takes da minha palestra, e alguns takes também viralizaram, e aí começou de fato a minha empresa, e eu comecei a acreditar que poderia dar certo. Então, é um pouquinho da minha jornada, mas eu tive uma grande experiência em vendas também, visitei médicos da indústria farmacêutica por muito tempo. Acho que o know-how que eu tenho hoje com a minha empresa e muito do que eu faço hoje foi por ter muita vivência do mundo corporativo. Eu acho que me deu muita bagagem, Débora. Nossa, que trajetória, né. E que bom que o universo fez o que você não estava com coragem de fazer, porque agora você tá na trajetória certa, né, que eu brinco, tá no seu flow, né, porque Sim. você veio para cá e o seu propósito de vida, né. E Alcione, você já tem 1 ano empreendendo, né, fez agora 1 ano. E o que que você tem ouvido, assim, das pessoas, né, da sua empresa, o que que as pessoas têm falado para você? Agora em fevereiro, exatamente, vai Uhum. fazer 1 ano. E é muito engraçado, Débora, porque as pessoas me chamam muito de corajosa. Eu acho que foi a palavra que eu mais escutei em 2024 foi: "Você é muito corajosa". Eu digo que a coragem minha é o meu combustível. Na verdade, eu não sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa, acho que eu sou determinada e eu não consigo ficar comendo o chocolate mais barato se eu posso comprar um Lindt, entendeu? Eu sou essa pessoa, então eu não gosto daquele chocolate, eu não tô feliz, ele não tá me fazendo bem, ele não me deixa feliz com aquele prazer de comer chocolate, eu preciso buscar o chocolate que me deixe feliz. Então Uhum. eu quero o melhor chocolate. E como que eu ia continuar trabalhando com uma profissão que eu já tinha há muito tempo, que eu já tinha aprendido muito, que eu não queria ser gerente de pessoas em vendas, eu queria ser gerente de diversidade e inclusão em alguma corporação, e tentei fazer essa transição de carreira, tá, Débora, no corporativo, mesmo na empresa que eu estava, não foi possível. O ano passado eu fiz mais de 11 entrevistas para a área de diversidade, já estava querendo dar um passo para trás, já estava querendo, virar analista mesmo para fazer essa transição, porque eu entendo que quando a gente faz uma transição de carreira, a gente tem que dar um passo para trás. Até o momento que eu entendi que a empresa seria eu mesma, então as pessoas chamam de coragem, mas eu acho que atrás dessa coragem tem todo um processo, né. Eu acredito que eu me conhecer e saber o que eu quero, me levou para um outro lugar também, então por isso que eu falo muito de autoconhecimento, no meu Instagram, que é o @pretaspardaspotentes. Autoconhecimento é um dos meus pilares de vida. Então, nesse 1 ano eu escutei coragem, eu escutei: "Amiga, você está famosa", eu escutei: "Nossa, você deve estar ganhando rios de dinheiro". E aí eu gosto de falar também, quando eu vou conversar com meus seguidores, eu falo que o meu Insta é real life, é vida real. Né, porque a gente vê muitas pessoas muito famosas que postam takes da vida, então o meu Insta também são alguns takes, mas tem muitos takes reais, onde eu abro a câmera de manhã tomando café, sem maquiagem, só passo um gloss na boca e converso com as pessoas, né. Então essa trajetória minha nesse 1 ano, não foi só de conquistas. Teve 2 meses que eu não tive trabalho e eu tive que mexer na minha reserva. O que me deixou segura, na verdade, para fazer tudo que eu fiz em 1 ano, foi a minha reserva financeira,
foi eu entender que a minha empresa tinha um propósito. E aí as pessoas falam: "Cara, mas como que você fez tudo isso?". É olhar para a minha jornada de indústria farmacêutica de 20 anos em grandes empresas multinacionais, que eu tive o privilégio de trabalhar só em empresas multinacionais, de entender, Débora, que essa transição de carreira não anula toda a experiência que eu tenho. Exato. Então, toda essa experiência que eu tive em 20 anos de corporativo, com certeza me fez, em vez de começar no empreendedorismo do zero, eu comecei já nos 50, 60. Uhum. Tem eventos que eu fui o ano passado, que eu falava: "Nossa, mas eu já estou aqui, eu não estou Você aqui". já viveu Já aquilo e você já vivi, passou por já isso. passei por isso, as pessoas ainda tentando entender, eu não, eu já estava com portfólio, eu Sim. já tinha um preço, o valor que eu cobrei para Cacau Show, hoje eu já cobro o dobro, porque meu negócio cresceu e está crescendo, graças a Deus. Então, eu acho que a coragem de você empreender, é você acreditar no seu negócio, você é a alma do seu negócio, então, hoje eu falo, dificilmente eu mando uma das pessoas que trabalham comigo negociar com o cliente, esse papel é meu, eu gosto. Uhum. Eu gosto de entender quem é o meu cliente, eu gosto de entender a necessidade dele, e tudo isso, essa questão de entender a necessidade do cliente, eu aprendi em 20 anos de vendas. Então esse primeiro ano foi bem desafiador, foi um ano onde eu entendi quais são os meus meses de pré-alta, quais são os meses que eu não tenho tanta palestra, quais são os meses que eu vou fazer a mentoria porque eu não tenho tanta palestra, quais são os meses que as pessoas me procuram mais para fazer a mentoria. Então foi para eu entender o meu negócio. Uhum. Esse primeiro ano foi muito para isso e hoje, graças a Deus, eu entendo muito como está o meu negócio. Comecei sozinha, né, eu sempre falo a palavra que eu gosto muito é comece. Comecei É. sozinha e hoje eu tenho mais de 11 pessoas trabalhando comigo como consultores, que me ajudam a tocar essa empresa. Nossa, Alcione, eu te falo isso sempre, né, que você me inspira muito. Você é uma pessoa que é um exemplo de força, né, de coragem, porque você acreditou tanto no seu sonho e não era para a sua trajetória estar dentro de uma empresa só, atrás de um CNPJ, né. Eu acho que é para estar fazendo o que você está fazendo, que você está indo em várias empresas levar a sua mensagem, e quando eu te conheci, quando eu, né, eu tinha te conhecido, e aí eu fui assistir uma live sua na pandemia, e eu fiquei em choque, assim, depois da live. Eu até te mandei uma mensagem, porque eu, como diretora de há muitos anos, diretora de empresas, de grandes organizações, e apesar de eu ter um olhar de diversidade forte, é uma bandeira que de ESG, é diversidade, você me tocou em alguns pontos que eu não estava percebendo e que eu precisava fazer alguma coisa. A partir desse momento que eu assisti você, me deu uma coisa, assim, no coração e eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa, né, eu preciso, agir, fazer alguma coisa como líder de uma empresa, né, eu não posso, achar que eu tenho que chegar lá, bater meta e voltar para minha casa", né. Então você despertou isso em mim, e eu acho isso um presente que você faz de estar passando por essas empresas e despertando isso nas empresas que você está passando, porque você está ajudando muitas pessoas a pararem, a saírem do automático, e muitas pessoas que às vezes estão infelizes ali, e olhar para si e ver: "Poxa, o que que eu posso fazer diferente? Como que eu posso melhorar?", né. Então você para mim é eu brinco que você tem que amplificar, né, que esse podcast chegue para muitas pessoas, para acho que todo mundo tem que ter o direito de conhecer a Alcione Balbino e ver o impacto que você causa naturalmente nas pessoas, né. Obrigada. E você fala de coragem, mas me fala um pouco, durante esse período você também teve medo? Hum. Como foi isso? Eh, eu acho que o contrário, o medo ele paralisa a gente, né, Débora? E realmente eu gostei do que você falou, do impacto que eu levo nas empresas, e o que eu mais pergunto quando eu vou em uma empresa é: "Quem é você sem o crachá?", né, que a gente tem que entregar sim, no trabalho, no corporativo, mas eu percebo que as minhas mentoradas elas esquecem quem elas são. E aí eu preciso resgatá-las antes de ir para o profissional.
Mas quando a gente fala de medo, com certeza, eu tenho uma filha de 9 anos, a Lulu completou agora dia 10 de janeiro 9 anos, ela até me corrigiu que esse dia eu estava fazendo uma reunião e falei que eu tinha uma maravilhosa de 8 anos, ela: 9, gritou lá do quarto. A Lulu é o amor da minha vida, é minha filha maravilhosa, Lorena, hoje ela tem 9 anos, e com certeza, muitas das vezes que eu pensei em pedir demissão para sair do corporativo, eu só pensei nela, não pensei em mim, né. Pensei que eu sou uma mãe divorciada, que tem uma guarda compartilhada, mas que lá na nossa casa, que eu falo que é o nosso templo, a minha casa é meu templo, é meu lar, é onde eu levo as pessoas que eu gosto, é onde eu tenho a minha energia com a da minha filha, e eu prezo muito isso. Eu olho para aquela casa e falo: "Cara, eu que tenho que sustentar isso aqui". Então, quando eu saí do corporativo, eu abri mão de carro, eu abri mão de plano de saúde, eu abri mão de ações, eu abri mão de ticket de restaurante, de ticket refeição, de desconto em farmácia, de medicamentos, que era um benefício que a empresa tinha, e de muita coisa, né. Não é fácil você fazer essa transição, ainda mais eu tinha 20 anos com esse pacote na minha vida. Então, o medo já começou daí: "Meu, como que eu vou ficar sem convênio médico?". E aí eu já joguei a Lorena para o convênio do pai dela. Foi uma Uhum. estratégia que eu usei. Mas maio e junho do ano passado foram meses bem, como que diz a palavra? Desafiadores. Desafiadores para mim, porque foram 2 meses que eu não tive trabalho. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando. E aí eu fui para um evento na Bahia. Conheci meu querido amigo Ulisses, um beijo Ulisses, e eu fui num evento do Future in Black, que é um evento maravilhoso do meu amigo Douglas e do Michael. Douglas Vidal, ele teve essa perspicácia, essa ação maravilhosa de criar o Future in Black, que é o maior encontro, Débora, Latino-América de potências negras, então de lideranças negras que Que acontece uma incrível. vez por ano, conduzido por esses 2 colegas que eu amo e que eu apoio e que eu vou em todos, mesmo que eles não me chamem, eu dou um jeito de ir, que eu sou dessas. E ali você vê várias pessoas negras que têm cargos de gestão. E aí, porque quando você fala do medo, quando eu fui para a Bahia, no Future in Black, eu conheci o Ulisses. E aí, o Ulisses me convidou para fazer uma palestra no aniversário de 20 anos do Cefaz da Bahia. Então, assim, mesmo quando o medo surge na minha vida, e ele surge não todos os dias, mas a gente tem medo de várias coisas, Sim. né? Eu ponho ele numa caixinha, e aí esses dias eu tive um medo muito grande em uma das fatias aí da minha vida, da minha pizza, e a minha psicanalista falou: "Você vai ficar paradinha, ou você vai tentar e deixar o medo falar mais baixo?". E aí ela ainda olhou para mim e falou: "Te conhecendo um pouco, Alcione, eu duvido que você vai ficar parada". Então eu sou essa pessoa, Débora, que mesmo com medo, sabe aquela frase bem clichê: "Vai com medo mesmo"? Uhum. Eu tive muito medo de tocar a minha empresa, de empreender. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia É. ter uma empresa. Mas eu sempre ponho medo, sempre que ele aparece na minha vida, até na maternidade, em uma gaveta, fecho, eu divido com a minha psicanalista, eu divido com as minhas amigas, que são mães também, a gente divide muito e a gente divide vários assuntos, não só da maternidade. E aí eu acho que quando a gente tem medo, a gente precisa entender de onde que vem esse medo. Esse medo foi porque lá atrás eu não tive oportunidade, esse medo foi lá atrás porque eu sofri racismo, esse medo vem da baixa autoestima da Alcione, negrinha de 8 anos, a menininha do cabelo bombril, esse medo vem porque a minha mãe foi funcionária pública a vida inteira e ela achava que eu tinha que ser funcionária pública e seguir os mesmos passos dela e do meu pai. E aí, quando eu saí do corporativo, todo mundo se assustou na minha família e o medo deles veio tá vindo para mim. Então eu acho que quando você sentir medo, você precisa entender da onde vem esse De onde vem o medo. medo? Então, eu tive medo de ficar sem dinheiro, eu tive medo da minha empresa não dar certo, mas a minha fé e eu acreditar no meu projeto e no meu propósito, começou como um projeto e hoje é uma empresa, eram maiores. Então eu não sei nem te dizer da onde que vem isso que eu sinto, Débora, que vai dar certo. E eu também uso muito a questão de pensar positivo, sabe. Eu tenho usado Sim. muito isso na minha vida, em todos os pilares,
"Ah, quero arrumar um namorado, então eu vou vibrar". Minha amiga Giancarla, maravilhosa, que fala muito sobre isso, Coelho Couto, que ela estuda muito. Então, às vezes eu mando mensagem para ela, ela também me ensina, sobre a força do pensamento positivo, sobre a gente querer algo e já pensar, e já imaginar para o universo cocriar. Então eu também tenho essas coisas que eu gosto, Sim. gosto de astrologia, gosto de tarô, gosto de autoconhecimento, faço análise, tenho amigas que gostam dessas mesmas coisas. Então eu vou construindo o que eu quero com a minha mente e ponho o medo na gaveta. E convido vocês que estão assistindo a gente a entender de onde vem esse medo. O que que você vai fazer com ele? Você vai ficar parado, sentado na poltrona, ou você vai levantar e vai agir na sua vida? E Alcione, isso que você fala, né, eu deixei tinha ticket, tinha plano de saúde, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo. É aquela falsa sensação que o mundo corporativo dá de estabilidade De pra gente segurança. e dá de segurança pra gente, né, e aí parece que aquilo é o mundo, né, da segurança, eh e também é uma crença limitante que a gente tem que pode paralisar a gente a talvez mudar de emprego e para Sim, algo que acredita que vai ser mais feliz. E essa sua coragem, porque muitas pessoas, né, como você falou de sua família, ou o próprio amigo se preocupando com você, e você, né, o brinco da trajetória, o barco, você falou: "Não, eu vou". Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode fechar o tempo e eu vou. E essa fé que você tem, né, no seu negócio, esse propósito de vida que você tem. E acha. você é uma pessoa que tem uma força, uma autoestima, e você desperta isso nas outras mulheres, né? As mulheres que não estão vendo a própria luz, e você faz a luz, né? Você mostra a luz para elas e você desabrocha aquele botão de flor ali, que todo mundo que faz a mentoria que você vira uma outra pessoa, a forma de lidar com a vida. E o que que você teve de aprendizado? O que que mudou em você nesse 1 ano, assim, da Alcione, de antes pra Alcione agora, nesse 1 ano já como CEO de empresa, com uma equipe de 11 pessoas, fazendo, palestra no Brasil inteiro e lives, e sua agenda com um monte de empresa querendo você. O Tô que que emocionada. o que que você, mudou? Bom, Débora, obrigada por me enxergar dessa forma. Uma das coisas que mudou para mim foi que hoje eu vivo com menos. Então, voltando à vida instagramável, né, as pessoas: "Nossa, que você é maravilhosa, que você é poderosa". Eu não tenho carro hoje, eu ando de Uber. E estou muito feliz com isso, porque o trânsito tá difícil, né, hoje eu vim de carro, inclusive, e tá muito difícil. Mas hoje eu vivo com menos, eu diminuí a minha renda e eu vi que eu também não precisava de milhões para sobreviver, como a gente acha quando está no corporativo. Eu sou CEO e eu acabo desenvolvendo e impactando a vida de 11 pessoas, que eu nunca imaginei ter 11 pessoas trabalhando comigo. Ai, quem são essas 11 pessoas? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda com o financeiro, hoje eu tenho a minha assessora de marketing estratégico, eu tenho as meninas do tráfego, tenho o João que cuida, me ajuda, me auxilia com as apresentações, eu tenho o Renato que cuida do financeiro, eu tenho a minha cabeleireira que vai em casa me atender, porque às vezes eu não consigo ir, maravilhosa, gerou beijo. Eu tenho a Andreia, que faz a minha unha. Então, assim, todas essas pessoas me ajudam a ser a CEO e a Pretas Pardas Potentes. Eu sei que eu impacto a vida delas, elas trocam muito comigo. Esses dias a Celine virou para mim e falou, a gente estava numa reunião dela, falou: "Fulana, pode fazer. A Alcione, ela dá total liberdade para a gente trabalhar e depois ela só vem e moldula ou faz um pitaco ou gerencia dali e tal, tentando deixar uma outra funcionária mais, confortável". E semana passada eu tive uma reunião com essa funcionária, ela há muitos meses atrás ela vinha: "Ai, o que que você acha que eu posso fazer, não sei o quê", e sempre querendo mais. Eu falei: "Você tá com a caneta na mão, faz o que você quiser". Eu dou liberdade para as pessoas trabalharem comigo, para elas criarem, para elas fazerem e depois a gente estrutura tudo e coloca no plano estratégico. E semana passada eu tive uma reunião com ela, né, eu chamei ela para conversar. Eu estou muito feliz com as entregas dela, ela evoluiu muito.
ela tá muito feliz de trabalhar, ela tá com brilho no olho, ela tá tocando agora o nosso lançamento da primeira turma de Power Woman Mentoring 2025 com gás, e aí eu dei um aumento para ela também, e ela ficou muito feliz, ela agradeceu. Então, se eu tinha alguma dúvida de liderança por influência, eu não tenho mais, porque hoje a minha equipe, ela é gerida por mim, eu acredito muito em liderança por influência, Débora. Então, nesse 1 ano eu lidero uma equipe com 11 pessoas, comecei sozinha. Nesse 1 ano eu saí de MEI e virei ME. Nesse 1 ano eu consegui estruturar financeiramente a minha empresa. Nesse 1 ano tem empresas que me querem e eu estou tentando agenda para elas, abrindo mão de alguns projetos para atendê-las, ou senão só vou conseguir atender no segundo semestre. E nesse 1 ano eu comecei sem nada e hoje eu tenho várias oportunidades que eu nunca imaginei. E nesse 1 ano as minhas amigas continuam minhas amigas, por mais que elas ficam me zoando falando que eu sou famosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não tenho tempo. Elas, sabe o que eu sinto? Eu fui almoçar com 2 amigas há uns 15 dias atrás e elas falando que tô maravilhosa, que elas veem meu brilho, que o conteúdo tá muito bom, que não sei o quê. Eu olho para elas e falo: "Gente, eu sou a mesma pessoa, só que hoje eu trabalho com algo que eu amo, que tem propósito, e se um dia vocês verem que eu estou muito viajando, vocês podem me puxar para baixo", né. Eu tenho essa preocupação, eu não quero perder a minha essência com tudo que eu faço. Mas a capacidade que a gente tem, Débora, de se moldar, de se transformar, de ser resiliente, algo que a gente fala muito, a palavra paciência, É. que às vezes a gente quer jogar a paciência longe, mas a gente precisa ter paciência em alguns momentos, principalmente quando você empreende. Então, nesse ano eu aprendi muito como empresária, aprendi muito como pessoa, eu vi as habilidades que eu tenho, eu vi também as habilidades que eu não tenho, e quando eu não tenho essas habilidades, eu chamo alguém que tem essa habilidade. Hoje eu tenho um parceiro que é o Miquel da Merg Consultoria, ele trabalha com compliance, ele é advogado, é uma pessoa trans não binária, eh, e quando eu tenho alguma dificuldade na questão LGBTQIAPN+, pessoas trans, não binárias, ou preciso falar de compliance com uma empresa e eu não tenho essa pauta, eu chamo a Miquel. Eu entendi também que eu não preciso saber de tudo, Uhum. né, então eu sei quais são os meus soft skills, minhas habilidades, quais são meus hard skills e qual é o meu calcanhar de Aquiles. Mas eu não me desespero, Débora, com o meu calcanhar de Aquiles. Se Uhum. der para eu desenvolver, eu vou desenvolver. Se não der, eu chamo alguém que é melhor do que eu naquilo, sem ego, e falo: "Amigo, me ajuda aqui". Aí a gente faz uma parceria, você ganha X, eu ganho X, e é assim que eu trabalho. E a sua generosidade de ir aumentando essa rede, né, de pessoas que querem impactar positivamente, que têm a mesma visão, que você. Você falou, né, de chegar num cargo alto de mundo corporativo. Eu já sou diretora de já fui, né, de 4 empresas diferentes, né, pegando a situação agora de outras multinacionais também e startups de tecnologia e tal. E tem a falsa impressão de que você chega lá e você tem que ser feliz, né. E quanto mais você vai subindo, você vai ficando mais solitário, né, você vai e aí quanto mais você vai subindo, você vai se questionando: "É isso?". E muitas vezes: "O que que eu estou fazendo aqui?", né, "O que que eu estou fazendo aqui? Foi para isso que eu Clássica. estudei tanto na minha vida e para isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer da minha vida, né, porque eu estou na metade da minha jornada de vida, não, se Deus quiser ainda vou ter bem mais, chegar a cento e poucos". Mas tem essa falsa sensação de que aí tem o status, né, O muitas vezes ego. o ego, muitas vezes você quer chegar nessa posição para mostrar que você é capaz, até para você mesmo. Eu tenho uma autocobrança muito grande, sempre tive desde criança. Eu tinha que tirar 10, eu tinha que estar entre os top 10 da sala ali, de melhores notas. Eu me botei uma meta, eu preciso passar na faculdade pública, porque eu não tinha condição de passar numa particular, fiquei estudando 2 anos até passar. Então são réguas que a gente coloca e padrões de alcancei o que eu queria da vida,
Que aí é exatamente o que você fez, você trabalhou nas maiores multinacionais farmacêuticas e você viu que não era feliz, né. Então essa coragem de "Espera aí, deixa eu mudar minha trajetória, eu me programei de ir com o meu barco para cá, tô indo, mas é isso, eu quero vir para cá ver esse cenário mesmo, eu quero descobrir uma outra coisa". De vir para o outro lado aqui Sim, do cenário, né, e arriscar, e se não der certo, o mundo não acabou, e refaz a rota e vai para é frente. isso. E você é um exemplo disso para mim, porque você não para, você tá pensando tudo e você vê oportunidade, você se conecta com as pessoas, e a sua generosidade, né, todos os trabalhos sociais que você faz desde que você estava na barriga de sua mãe, essa generosidade e para quem está ouvindo a gente, se espelhar em você na sua coragem, né, porque tem muitas mulheres que às vezes estão casadas infelizes e precisam do dinheiro do marido, ou então tem filho e acha que não vai dar conta de mudar a vida, mudar a trajetória porque tem o filho, e a gente dá conta sim, né. Você é um exemplo, né, você se separou, você foi empreender, né, você fez tudo e você conseguiu. Eu também tive mudanças na minha trajetória que eu achei que eu não ia conseguir, tive mulheres que me inspiraram e eu vi que era capaz. Então, parabéns, assim. Obrigada, E Débora. me fala dos planos que você tem, você não vai parar por aí, né, que já é muita coisa. Que ideias que você tem aí para 25, o que que você pensa? Eu gostei muito que você colocou que você sempre se cobrava para tirar 10. Uhum. Eu também me cobro muito em algumas coisas da minha vida, só que eu não era a pessoa que tirava 10. Eu tirava 7, tirava 6. E aí eu também me coro eu por isso que a minha autoestima era baixa, porque eu não me achava inteligente. E aí quando eu saí do corporativo, eu achava que criatividade você nascia com ela. Na verdade, a criatividade você desenvolve. E Débora, eu tenho muita criatividade hoje como empreendedora. Eu brinco que o meu chuveiro é o meu portal. E já até perguntei para uma amiga minha, a Belinha falou que existe uma lousa de colocar no chuveiro, eu vou pôr uma lousa no meu chuveiro, porque no meu chuveiro eu tenho muitas ideias. Eu tenho um time muito comprometido com a minha causa de diversidade e inclusão, fora as outras pautas que eu tenho de mulheres na liderança, 40 a mais, maternidade, why not? Eu tenho vários temas, né? Depois o pessoal pode dar uma olhada no meu site, pretaspardaspotentes.com.br. Então, quando eu falo dos projetos daqui para frente, 2025, o ano passado eu comecei só palestrando. Só não, que já é muita coisa, né. Palestrar para não sei quantas centenas de pessoas, não é É, só palestrando, tem gente que não foram consegue milhares de pessoas, chegar na frente exatamente. para falar, e não é só palestrar, isso é muita Não, a coisa. palestra as pessoas não têm ideia, mas tem a curadoria, tem o público, tem uma reunião sempre antes com o meu cliente para ver o que que ele quer que eu aborde, o que que é importante para ele, o que não é, em qual momento que se for, por exemplo, uma palestra de diversidade e inclusão, em qual momento ele tá começando, ele tá no meio, ele já tem bastante coisa para ver qual tipo de fala que eu vou ter com aquele público, e eu amo palestrar. Mas aí, então, comecei com a palestra. Hoje eu tenho a Power Woman Mentoring, que é a mentoria, onde eu tenho 6 pilares, 6 encontros. É uma mentoria totalmente individual e exclusiva, né? Então não é coach, não é você ir lá e ficar assistindo um vídeo na internet. Você vai ter 6 encontros comigo, né? Então é quase um mês e 2 semanas, e o último encontro, na verdade, é um encontro com toda a turma, onde as mulheres trocam e é muito rico. Tem um projeto que eu estou construindo ainda, que eu não posso falar ainda, que vai ser muito legal, porque eu não estou conseguindo atender todas as mentoradas que me procuram. Então eu estou no momento, essa semana de a gente começou o pré-lançamento da mentoria. Hoje, exclusivamente, eu divulguei o grupo VIP, mas o grupo VIP já está com mais de 20 pessoas, já faz uns 15 dias. Então, quando eu pego a minha agenda, eu não consigo pegar mais de 20 mentoradas para um ciclo, né, porque além das mentorias, eu tenho palestras, eu tenho reunião com o cliente, eu tenho out of the office, quando eu saio para ir conversar com o cliente, eu tenho a demanda da Lorena, eu tenho a Uhum. demanda da minha casa, né, hoje a minha secretária do lar, ela está com problemas de saúde, então ela não está indo me ajudar muito, então eu tenho que
girar todos esses pratinhos. Pratinhos. Mas então eu já tenho esses produtos, tenho palestra, tenho mentoria, tenho workshop VIP-MC, que é um workshop que eu dou para alta liderança, tenho o letramento racial, tem vários temas, mas aí vai vir mais um produto para eu conseguir expandir o conteúdo para as pessoas que querem ter acesso a mim. Porque como a minha mentoria ela é presencial, no online, ao vivo, eu atendo um número X de pessoas, eu não posso passar esse número, até pela minha saúde mental, até Uhum. pelo equilíbrio que eu quero ter. Hoje eu tenho um momento de tempo de ócio, que é o tempo que eu crio. Eu E aí eu prezo vou te fazer uma pergunta sobre isso, do por eu que pretas faces potentes? eu prezo muito hoje, Débora, o tempo que eu tenho com a Lorena, né, então a Lorena ela tem 9 anos, o ano passado, com 8 foi o primeiro ano que ela não foi integral na escola. Eu valorizo muito esse tema. Por quê? Porque ela ficou integral na escola desde os 6 meses, porque eu e o pai dela trabalhamos. Então, ano passado, eu consegui acompanhar minha filha na prova de matemática, que é a matéria que ela não gosta, mas ela tira nota. Ela se cobra muito, não sei por quê, né? Mas isso para mim não tem preço. Eu ter tempo de cuidar da matéria de matemática da minha filha na escola, algo que eu não fiz por muitos anos, porque ela ficava o dia inteiro na escola, já fazia lição na escola, a professora já estudava para a prova, chegava em casa, eu tinha aquela rotina da noite e não conseguia dar atenção para minha filha. Então, a gente está construindo alguns produtos novos para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo de qualidade que eu levo, mas elas não vão ter tanto acesso a mim, porque eu tenho muita demanda de coisas para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto tanto da mentoria, sabe aquele filho que você não quer largar? Porque eu vejo a pessoa chegar aqui e ela sair aqui. Sim. Então, é muito difícil para mim largar as palestras, é muito difícil. A palestra eu não vou largar nunca, mas é muito difícil para mim eu terceirizar a mentoria, porque ali eu E as pessoas querem falar com elas querem você, falar né. comigo, É. né, eu também estou no time da Top to You como mentora. A Top to You é uma plataforma de mentoria online que os mentores estão espalhados pelo mundo. Você participa de uma seleção para participar, então lá tem diretor do Bradesco, diretor de várias empresas, Mastercard, Visa, e aí eu estou também nessa plataforma onde eu faço uma mentoria voluntária uma vez por semana, e o ano passado, em dezembro, eu recebi 2 feedbacks muito positivos do nada. O Márcio, que é um dos diretores, ele mandou mensagem e falou: "Ciane, eu estou muito feliz com o seu trabalho. As suas mentorias, elas sempre estão avaliadas no na nota máxima". E uma amiga que é da área de RH, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente se encontra nos eventos online, ela falou que ela estava numa reunião de feedback também da Mover e que meu nome tinha sido muito citado pelos mentorados. E a Top to You é uma mentoria de 1 hora, uma vez por semana, onde eu tenho que fazer um 360 na pessoa em 1 hora. Agora você imagina a Power Momentory, que são 5 encontros, É. mais o fechamento. Então, é uma mentoria que de fato é o que você falou, ela transforma a vida da pessoa. Posso trazer um case? Pode, pode. Adoro o case. Eu fui dar palestra numa empresa e essa pessoa, ela me viu, né, estava com terno roxo, que eu gosto muito, é uma das marcas do meu brand, do Pretas Pardas Potentes. E no dia seguinte ela me mandou uma mensagem: "Alcione, eu quero fazer mentoria com você". E aí ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou: "Eu quero ser igual a você, eu quero ter a presença de palco que você tem, eu quero me vestir igual você". E aí eu falei: "Olha, você não vai ser igual a mim, mas você vai ser a sua melhor versão". Porque eu acredito que cada ser humano é único e cada um de nós tem uma luz dentro de si, e a gente vai descobrir qual que é a sua luz. Essa mentorada, Débora, na primeira sessão, eu lembro como se fosse hoje, foi uma segunda-feira, e daí ela trouxe algumas questões, eu acabo, atendendo muitas mulheres negras, porque elas se identificam comigo, mas eu também atendo mulheres brancas, atendo todos os perfis de pessoas, homens. Tem homem que me manda mensagem: "Ah, mas você ouve". Falei: "Não, eu também atendo homem, mas a maioria do meu público, as mulheres me procuram muito, e principalmente as mulheres negras, as pretas e pardas". E aí a gente trabalhou algumas questões dela na primeira sessão, e aí a mentoria é muito legal, porque eu quero começar com um pilar e a pessoa traz uma dor e eu já tenho que mudar o pilar e deixar o pilar para outra, e aí eu consigo mexer todos os pilares, mas nem sempre na mesma ordem. Eu falei com ela, falei: "Olha, amanhã
Você vai com a sua melhor roupa, você vai passar um batom, já que você vai poucos dias para o escritório, qual é a imagem que você quer passar? E aí na terça-feira, o dia seguinte, ela: "Ai, Alcione", me mandou uma mensagem 10 horas da manhã. "Eu tô aqui no escritório, eu já fui elogiada por mais de 10 pessoas, inclusive a minha gestora me mandou para uma reunião que ela não podia ir". Ela estava radiante, Débora. Então o impacto que a Power Woman Mentoring traz na vida das mulheres que eu atendo, Uhum. eu vejo. Então, quando você vê a evolução de uma pessoa e você vê ela sair de um degrau e ir para o outro, não tem como você não vibrar com aquilo. A gente É, vibra junto, a gente fica feliz. Tem choro, tem catarse, tem tudo na mentoria, né? Tem dor, tem viés inconsciente, tem repetição de padrão da família, da mãe, do irmão, é. tem a mentorada estar no papel de mãe, sendo que ela é a filha, né, então a gente trabalha muito isso, e isso reflete em todos os pilares da vida, que eu chamo do círculo dourado, Golden Circle, aonde a gente fala de espiritualidade, a gente fala de família, a gente fala de trabalho, a gente fala do tempo livre, da maternidade, de tudo que é importante para aquela pessoa, o quanto você está entregando para você. Uhum. E no final das contas, a gente vê que as pessoas elas não estão olhando para elas, elas estão entregando para todo mundo, e para elas não estão entregando nada. Então o que está brilhando muito agora, todos os meus produtos brilham muito, mas a mentoria, por a gente estar numa fase de lançamento da primeira turma de 2025 e com uma demanda muito alta de inscrições, que infelizmente eu não vou conseguir atender todo mundo, me deixa muito feliz. Eu acho que é resultado do trabalho que eu comecei o ano passado e que está refletindo em todo mundo e está dando muito certo. Tem uma mentorada que a gente trabalhou várias coisas, ela saiu do corporativo, hoje ela tirou a carteirinha, ela é corretora, tá super feliz, a prioridade dela era ter tempo com as filhas. Ela me mandou um áudio maravilhoso no réveillon, que eu fiquei muito emocionada, que ela falou: "Eu queria falar com todas as pessoas que impactaram a minha vida em 2024, e você foi uma delas". E ela é um case, porque além de tudo que ela fez na mentoria, ela ainda ganhou vida indo para academia, e ela emagreceu mais de 10 quilos, e isso é uma pauta que eu não falei, nunca falo, não faz parte, mas para você ver aonde que reverbera quando Uhum. você faz uma boa mentoria. E falando de mentoria, né, de mentores, né, para mim eu não teria, tido sucesso na carreira e conseguido sobreviver ao mundo corporativo, porque o mundo corporativo não é para amadores, né. Eu brinco que é nadar no aquário cheio de tubarão, e independente do segmento e tal. E se eu não tivesse mentores me acompanhando desde que quando eu fui trainee até a trajetória que eu tenho hoje, eu não teria, talvez chegado onde eu cheguei, né, e aprendido a lidar com situações que às vezes eu não enxergava e que eu tinha que me posicionar, né. Trabalhei em indústrias muito masculinas, né, mineração, siderurgia, químico, e de culturas, né, diferentes. E eu acho que o papel do mentor é muito importante para abrir janelas e mostrar ângulos que você não tá vendo, né, que muitas vezes você olha só para aquele ângulo e tem vários, assim, que você tem que olhar. E eu acho muito importante, isso que você falou, de conseguir impactar positivamente as pessoas, né. Eu dou mentoria também e não tem preço você ver que você conseguiu, pelo menos, colocar alguma coisa positiva ali e Sim. ajudar a pessoa, né. Eu acho que isso que deixa a gente feliz. E me conta um pouco, na sua trajetória, você teve mentores? Como que foi isso? Fala um pouquinho, assim, como é que foi esse processo seu? Bom, eu comecei como estagiária no Lilly, na verdade eu comecei como prestadora de serviço. Meu irmão tinha uma empresa de informática e a gente prestava serviço na Lilly, implementando computadores, instalando, então eu trabalhava na área de tecnologia, mas não era apaixonada igual ele era. Um dos grandes mentores da minha vida, sem ter o título de mentor, eu acho que foram os meus irmãos, né, eu sou caçula de 5, então eu tenho o Humberto, que sempre trabalhou, eu sempre vi ele acordar, pegar o carro 5 horas da manhã, ele era gerente em chão de fábrica, então eu vi meu irmão trabalhar muito. Tem a Flávia, que é uma irmã minha super inteligente, que hoje ela é professora da Unifesp, ela é doutorada, já foi para vários países apresentar tese, ela é enfermeira neonatal, então ela tem uma grande vivência com recém-nascidos.
Tem o Luiz Cláudio, que é o meu irmão, que a gente chama de Dedé, que ele vai me matar, mas é Dedé, Dedezinho, eh, que eu trabalhei, e ele sempre foi muito focado. Ele foi o irmão que falou: "Eu não vou ser pobre, eu vou ter dinheiro". Com 14 anos ele estava trabalhando no McDonald's, não, 14 anos ele estava no Eldorado, quando era tinha o mercado do Eldorado, empacotando coisas, compras de mercado, Com 14 com anos. 14 anos, e depois ele conseguiu emprego no McDonald's, e aí a minha mãe foi lá e queria que ele saísse, porque tinha muito uso de droga à noite, naquela época, e ela ficou com medo dele ir para esse lado, e ele chorou, chorou. O gerente pediu, pelo amor de Deus, para não tirar meu irmão, que ele era um dos caixas mais rápidos, naquela época que o McDonald's ainda tinha essa coisa legal de atendimento. Então, eu tenho muita inspiração dentro da minha família, fora os meus pais, que têm uma trajetória de vida maravilhosa, linda, perfeita, com muita luta, onde eles construíram um centro espírita, um orfanato. Meu pai veio de Minas, sem nada, e como diz o meu amigo, irmão indígena, Ubiraci Pataxó, como que ele construiu tanta coisa sem recursos. Esse é o senhor Manuel Balbino e a dona Jandira, meus pais, que são grandes referências para mim. Então, eu acho que essas pessoas, Débora, elas foram meus líderes e que me inspiraram e foram meus mentores sem saber que estavam sendo. Sim, Agora, quando a gente vai para o corporativo, como eu mesmo demorei para saber o que eu queria profissionalmente, eu não tive muitos mentores, eu não tive alguém que pegou na minha mão, eu tive pessoas que me deram oportunidade. Então, o Emir foi uma pessoa que me deu oportunidade quando eu cheguei e queria ir para vendas, ele me contratou depois quando surgiu uma vaga como estagiária. Eu tive o Carlos Edilson, que era o chefe do meu irmão e que reconhecia que a gente, como Polyhard, prestador de serviço, era uma empresa bacana. O Demetrios, que ajudou muito meu irmão, e aí, com certeza, também me ajudava. Só que quando eu fui para a área, que eu quis ir para a área de diversidade, eu comecei a me conectar com muitas pessoas. Então, a Ana Franzotti, que é diretora na Unilever, quando a pauta é a diversidade e inclusão, eu sempre trocava com ela, ia em eventos, perguntava para ela. Tive reuniões com o Moisés, que era um ex-diretor de RH da empresa que eu trabalhei, e também o primeiro CEO negro que eu vi na minha vida, em 20 anos de mundo corporativo. Eu sempre fui buscar pessoas. E aí eu considero essas pessoas, Débora, minhas aliadas, né? sim. Eu já tive haters que falam: "É, você fala tanto de diversidade, eu vejo você com pessoas brancas". Gente, onde eu cheguei no mundo corporativo, que não foi um cargo baixo, Não tinha não negros. tinha negros. Não tem, né? Não tem ainda, né? Não E tem. hoje é muito da questão das empresas que me Muito pouco. procuram para falar como consultora de diversidade e inclusão, é querer colocar mais pessoas negras em cargos de gestão. Mas as pessoas brancas sempre me ajudaram, sempre me deram oportunidade. Você me deu oportunidade de estar aqui e de palestrar na última empresa que você passou. Então, eu falo que não é um apartheid, brancos e pretos, cada um num lugar. Já passou. Hoje nós somos aliados. Se você olhar para as empresas, Débora, 90% dos cargos de CEO são homens brancos. 70% dos cargos de gestão são homens e mulheres brancas. Quem vai me dar a oportunidade? Uma pessoa preta? Que Exato. sempre está em cargo de subserviência na maioria dos casos, e agora nós estamos ganhando espaço, agora estamos virando coordenador, agora estamos como protagonistas em novelas de TV aberta, mas a Que gente anos, sempre né, sem existiu. isso. Anos sem isso, a minha mãe com 82 anos, ela fala: "Nossa filha, mas você tem visto?" Eu não tenho visto porque eu não assisto mais novela, mas assim, ela vê as pessoas negras, ela fica em choque, porque a geração dela não existia isso. Então a gente está ganhando espaço, a gente está ganhando, eh, os nossos lugares, que a gente sempre deveria ter tido, Débora, como É. pessoas negras, mas não é porque nós somos negros, é porque nós somos competentes. E eu acho que as empresas, né, principalmente quem está em cargo de diretoria, cargo de poder de decisão, né, tem que ter esse olhar. Estava fazendo processo seletivo numa empresa que eu trabalhava, e me mandaram vários candidatos brancos. E aí eu perguntei: "Não tem nenhum negro?" E aí o RH parou para pensar: "Não, espera aí, não sei, não olhei". Falei: "Então eu quero que você procure mais, porque eu não quero esse padrão aqui, né".
E aí o RH começou a ter um olhar que não tinha antes, entendeu? Porque eu fui mas se a pessoa não sai do automático, Sim. e eu escuto muitas pessoas falando: "Ah, é modinha agora, né, de diversidade". Não é modinha, são anos e anos e anos de porta fechada, né, que de vieses inconscientes, de Chega primeiro a cor, Débora. Não vai chegar minha pós na SPM, minha pós na PUC, meu curso de gestão de pessoas da Conquer, o meu inglês e todo o currículo maravilhoso que eu tenho. Primeiro vai chegar a minha cor. Eu falo para as minhas mentoradas: qual é a mensagem que você quer passar? Porque 85% da mensagem que você vai passar sem abrir a sua boca é como você está vestida. você me falou uma coisa que me pegou muito uma vez, muito. Você falou: "Débora, eu não posso me dar o direito que você se dá de botar uma blusa qualquer de malha, velha, um short e uma havaiana e entrar numa padaria no domingo para comprar pão". Você falou isso, isso me pegou, assim, muito. Porque você tem que estar impecável, porque se você entrar numa padaria, você já sofreu preconceito. Em loja, que eu não vou citar o nome aqui, lojas grandes, Sim, mercados. mercados grandes, né, só pela sua cor. Então, as pessoas têm a hipocrisia de achar que nas empresas não tem isso, né. E aí, quando a gente fala de empresa, Débora, você falou de contratação. Tá, você não quer contratar, você não quer diversidade. Você acha normal você olhar para o seu time e não ter uma pessoa negra, uma pessoa parda, uma pessoa preta, não ter uma pessoa com deficiência, não ter uma pessoa com mais de 50 anos, não ter alguém trans? Você acha normal você olhar para sua equipe e só ter pessoas Não é o brancas? reflexo do Brasil, né, que mais 50% são Exatamente, são pessoas cinquenta e negras. seis por cento de pessoas negras no Brasil. Então, onde estão essas pessoas? Uhum, Será que ninguém fez faculdade, ninguém completou o colegial, ninguém pode entrar como aprendiz, estagiário e subindo, e a gente uhum. criar um plano estratégico para que essas pessoas tenham oportunidade? Porque se a gente for falar de meritocracia, Débora, a gente não partiu do mesmo lugar. Você estudou fora, você fez várias especializações maravilhosas que eu não fiz. Isso num processo seletivo vai dar mais competência para quem? E olha que eu não vim de um berço pobre e paupérrimo, eu vim de classe média, né, eu tive acesso à educação de qualidade, isso não é privilégio, é acesso, que todas as pessoas deveriam ter no Brasil, acesso à educação de qualidade. Sim. Mas não dá para eu competir, as pessoas pegarem uma pessoa que saiu lá do orfanato do meu pai, com colegial, com vários traumas, com o pai que batia na mãe, que viu o traficante entrar na casa com metralhadora, esse cara vai chegar no vestibular e vai competir com com o outro adolescente que fez Mackenzie a vida inteira? E aí você quer vir me falar de meritocracia? É, Não dá para falar de meritocracia num país com tanta desigualdade social. Quando a gente talvez não tiver desigualdade social e todos partirem do mesmo lugar, ponto de do partida. ponto de partida, a gente fala de meritocracia. Enquanto a gente não tiver isso, é impossível. É isso, Alcione. E me fala do nascimento do Pretas Partes Potentes, a ideia do nome, como que você teve esse start de fazer algo para mudar esse cenário? Quando eu participei da live que você contou no começo, Mulheres que Inspiram, que uma médica insistiu 3 meses para eu fazer e eu não queria. Falava: "Ai gente, não tem nada a ver", né, eu nem me a eu não me via essa mulher que inspira. Hoje eu me vejo essa mulher que eu inspiro até por tanto de mensagem que eu recebo no direct e pela entrega que eu sei que eu faço, Uhum, Débora, eu não vou ser hipócrita, eu sei da uhum, entrega que eu faço com as palestras, com a mentoria e com todo o meu trabalho, eu dedico muito do meu tempo. Eu gosto, eu amo o que eu faço, então eu entrego o melhor. Eu fui convidada por ela e aí eu tive uma negativa na empresa que eu estava, que eu queria ser líder do grupo de diversidade e inclusão. E aí, quando a gente fala de sociedade brasileira, estão os homens brancas, homens negros, mulheres negras, e daí vem as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTQIAPN+, né? Tem toda essa estrutura. Então a mulher negra ela está embaixo ainda do homem negro e embaixo ainda das pessoas brancas. E aí a pessoa do RH falou: "Ah, mas eu já estava lá 1 ano e meio tocando algumas coisas de diversidade, ajudando nos projetos, e ela escolheu um homem negro que tinha 3 meses de empresa. E aquilo me pegou muito, pegou no meu ego, porque eu também tenho ego, também sou ser humano.
Falei: "Cara, eu tô aqui há 1 ano e meio, por que que eu não posso ser líder? Do Nem de um quando tema que de você de um tema vive. que eu domino e que eu nem vou ganhar mais para isso, tá? Eu vou aqui doar o meu tempo para falar de diversidade e É, inclusão, que é a pauta que eu amo". E ela falou: "Ah, mas ser líder e co-líder é a mesma coisa". Daí eu falei: "Então, ser líder e co-líder é a mesma coisa, por que que eu não posso ser líder?". E aí a resposta não veio, até hoje. E aí quando a médica me chamou, falou: "Agora eu vou fazer essa live". Aí eu fiz a live, foi um estouro, tinha muita gente, as pessoas começaram a me ligar no dia seguinte: "Alcione, seu pai tem um orfanato, eu quero adotar uma criança negra. Alcione, eu sou casada com uma pessoa há 15 anos e essa pessoa acha que racismo é mimimi, só que meus filhos são pardos e eu passo preconceito. Alcione, meu Deus, eu não acredito que você passou por tanto racismo". Então, assim, eu tirei um pouco as pessoas da bolha, né, recebi muitas mensagens, aquilo mexeu muito comigo, foi algo que me chamou a atenção, e um mês depois você me convidou para fazer a abertura de programa de diversidade e inclusão na Química Anastácio. Então aí eu falei: "Meu Deus, e agora?", né. E aí eu comecei a tentar buscar um nome, e não vinha, e eu comecei a mentalizar, e eu estava um sábado sozinha em casa sem a Lorena, aí no jornal hoje falou alguma coisa de pretos, daí eu falei: "Pretas, pardas, potentes, pretas, pardas, potentes, pretas, pardas, potentes", meu coração começou a disparar. Aí eu já procurei na internet uma empresa que registrava nome, segunda-feira de manhã liguei desesperada lá da mulher: "O que que foi moça, você sofreu golpe?". Daí eu falei: "Não, eu tive uma intuição, e eu tenho medo desse nome já estar gravado, não sei o quê". Daí eu expliquei toda a situação para ela e consegui registrar o nome. Mas com certeza eu não estava sozinha. Eu acho que quando eu falo pretas pardas potentes, Débora, muitas pessoas ficam até arrepiadas. Fala: "Nossa, olha esse nome". E eu acho que a minha ancestralidade está comigo, a minha avó que foi escrava, as minhas outras avós e as suas irmãs que foram escravas, e o senhor dono da terra matou os pais dela, e ela foi criada pela Sinhá. E a minha mãe me conta essa história mexe muito comigo, porque a minha mãe é muito grata a Sinhá, que criou a mãe dela e as irmãs até entregar elas para o casamento, daquela época era assim. Então, o Pretas Pardas Potentes, Débora, ele não é só para pessoas pretas e pardas, é para potências. Eu acredito que cada um de nós, como eu já disse, tem uma potência dentro de si. O Pretas Pardas Potentes é uma consultoria que eu quero deixar um legado para Lorena, eu quero mudar o mundo sim. "Ai, mas nos Estados Unidos, agora com o novo governo", tá, deixa o novo governo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu acredito. Eu acredito que as pessoas diversas, elas têm potência tanto quanto as pessoas brancas que estão em cargo de liderança e que elas podem chegar lá. Tem pessoas, Débora, que realmente não querem, mas tem pessoas que só precisam de uma oportunidade. Eu precisava só de uma oportunidade para trabalhar com diversidade e inclusão. Essa oportunidade não me foi dada, eu criei. Então, a minha consultoria, além dela prestar serviço para as empresas, tirar as pessoas da bolha, eu levar palavras de impacto, eu contar cases reais, eu quero causar impacto na sociedade, sabe? Então, quando uma pessoa escuta um podcast meu e fala que foi a melhor coisa que ela escutou, ou quando ela escreve: "Eu preciso ser sua mentorada", ou quando ela fala: "Alcione, obrigado por essa fala, eu já passei por isso". Cara, eu sinto Não um tem preço. quentinho no meu coração que eu não sei te explicar, essa é a retribuição maior do meu trabalho. Gosto de dinheiro? Gosto. Gosto de viajar o mundo? Gosto. Gosto de ter dinheiro para proporcionar coisas boas para Lorena? Gosto, mas o retorno do meu trabalho é algo imensurável e indescritível, que me deixa muito feliz. Você está resgatando toda aquela ancestralidade sua, né, a potência, né, Sim. que não que foi ali, né, Suprimida. suprimida. É, a minha mãe, ela conta que com 8 meses, lá na onde ela trabalhava na USP, na Faculdade de Saúde Pública, ela estava encerando o chão com uma barriga de 8 meses. Onde a gente vê hoje uma mulher de 4 no chão, Nossa, encerando o chão e depois passando aquele, como que chama? Até esqueci o nome, a enceradeira. enceradeira, aquela pesada Sim. industrial, até que uma chefona viu e falou: "Tira essa mulher do chão, ela está com essa barriga desse tamanho". Aí colocaram ela no telefone para ser telefonista, e aí minha mãe começou a crescer Isso a gente profissionalmente. tá falando de alguns anos atrás, a Estamos gente tá falando falando tipo de de 60 anos atrás, que foi o meu primeiro irmão, Humberto. Ela estava grávida dele, passou por isso, e aí ela começou a virar telefonista, ela virou telefonista, e aí ela começou a crescer,
como profissional. A minha mãe é formada em biologia, ela foi fazer faculdade com quase 50 anos. Nossa, que Então eu exemplo. Para lembro quem que eu estava tem em fala que casa já tá que não velho para não, fazer a sempre é faculdade. tempo para começar. Comece, a palavra, comece. Eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, eu ficava em casa com meus irmãos mais velhos, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho iam para a faculdade juntos. Eu lembro da minha Nossa, mãe escrevendo os papelzinhos, estudando na cama 5 horas da tarde antes de ir para a faculdade às 6 de carro com eles. Então essas são as memórias que eu tenho. Eu acho que meus pais eles fizeram muito com muito. pouco dinheiro, com pouca estrutura. Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Como que eu, com toda essa estrutura, com internet, com inteligência, com mais posses, né, materiais, eu não vou fazer nada para impactar o mundo, sendo que meus pais começaram do nada e fizeram muita coisa. Essa não seria a Alcione. Ai, que lindo, gente. Ah, infelizmente a gente já está acabando, poderia ficar horas e horas aqui. E tem um quiz que eu faço no final com 3 perguntas, que eu queria saber qual a sua palavra favorita. Comece. Nossa, até arrepia. Comece. Vão lá no meu Instagram e vejam o começo e veja como ele está agora. Se você não começar, você não vai saber nem se é essa trajetória que você quer seguir. Faz no papel de pão, faz do jeito que Exatamente. der, com a Só ferramenta que começa. tem, mas só começa. E qual a palavra que você menos gosta? Não consigo. Não vai dar. Não. Tira o não. Tente, a gente tem que tentar antes de falar que não consegue, né. Se eu não tivesse É. tentado, eu não estaria aqui hoje, CEO de empresa. Uhum. Nossa. E o que que mais te inspira e te motiva na sua trajetória? O que mais me inspira hoje é minha filha Lorena, que eu aprendo muito com ela. Vou dar só um exemplo. Em novembro eu tinha fechado algumas palestras, aí teve uma que eu não fechei, daí eu estava pensando no sofá: "Nossa, eu devia ter negociado o preço". Ela olhou para mim e falou: "Mamãe, por que que você está triste? Você já fechou tantas palestras". Uma só não vai fazer diferença. Então, assim, eu aprendo com aquela menina, com a resiliência dela, com a maturidade de 9 anos, todos os dias ela me inspira. Ela fala para eu fazer mais vídeo para homens, porque eu só falo com mulheres. Ela senta na minha cadeira e finge que está falando de potências. Ela pega 2 lápis verdes e compara e fala que eles são os mesmos e por que que as pessoas ficam comparando as pessoas. Então, a minha maior inspiração hoje é a Lorena e o Pretas Pardas Potentes. Ai, que lindo. E assim, pegando o gancho da Lorena, que eu acho importante você falar, o impacto da Lorena na sua transição capilar, que você fez pensando nela. A Lô tem um cabelo lindo, maravilhoso, o cabelo dela é cacheado, o meu é mais crespo, e chega um momento pós-maternidade, ela tinha 3 anos e meio, meu cabelo estava caindo muito, eh, eu comecei a pensar: "Gente, como que eu vou fazer para essa menina não querer alisar o cabelo, sendo que eu alisei o cabelo minha vida inteira, desde os 12 anos, ela me vê com o cabelo alisado, ela vai querer também", porque a gente é muito exemplo para os nossos filhos. E aí, uma amiga minha também falava: "Nega, por que que seu cabelo é liso? Você é negra, seu cabelo não é liso", e ficava falando tal, e chegou um momento que eu estava com muita queda, eu falei: "Cara, eu vou ter que parar de alisar o cabelo", e também por conta da Lorena eu não quero que ela alise, então foi uma inspiração por liderança, né, por influência. Só quando eu cheguei para buscar a Lorena, eu fiz a transição, daí a minha cabeleireira trançou meu cabelo e pôs um outro que ela falou: "Olha, eu vou colocar esse cabelo, Alcione, senão você não vai aguentar, você vai querer alisar o cabelo". De novo, então vamos fazer essa transição, tal, com outro cabelo, Que não foi fácil também a que não transição. foi fácil, é um processo, é muito difícil, mas hoje quando eu chego nas empresas eu impacto até nisso, de assumir o meu crespo para as mulheres. Já teve pessoas que começaram a fazer transição capilar porque eu fiz. E aí eu cheguei para buscar a Lorena na escola com 3 anos e meio, ela desceu a rampa, olhou para mim e falou: "Você não é minha mamãe", e começou a chorar. Aquilo mexeu de tal forma comigo, gente, que eu chorei, lógico. Peguei ela, fui tomar um sorvete. Mas hoje a Lorena, ela ama o cabelo dela. Ela fala: "Mamãe, eu amo meus cachinhos. Eu chego na escola e todo mundo quer pegar nos meus cachinhos, mamãe". Então, a gente já vê uma evolução e uma aceitação do cabelo da mulher negra, porque eu era a neguinha do cabelo bombril, a Lorena é a menina linda dos cachinhos, né. Então essa história ela me impacta muito. Eu espero que impacte você que está assistindo, você, pessoa negra que tem um filho,
que não sabe como cuidar, ou você, pessoa branca, que tem uma criança negra em casa, que não sabe como cuidar, vá buscar ajuda. Minha querida Lauren Prota, que estava comigo no palco do Bore, quando ela sentiu dificuldade em cuidar do cabelo da Liz, ela foi buscar ajuda de um profissional para ajudá-la nesse processo. Então, eu convido você também, né, Débora? Quando a gente fala de diversidade e inclusão em todos os tópicos que eu acho que a gente tem a internet hoje. A gente tem muito lugar para buscar conteúdo e para pedir ajuda. Isso. E, Alcione, queria deixar registrado aqui minha admiração por você, pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela profissional que você é. Obrigada. A sua frase, né, quando você sabe quem Quem você você é, é, ninguém ninguém te te derruba, derruba. é uma frase muito forte. Eu já usei essa frase algumas vezes, pensando nisso, e eu queria te falar para você nunca desistir, né. Eu sei que você não vai, eu falando não, porque você Não, não sabe, a gente também tem os não. dias Não, nublados, mas né, Dé? você sopra a nuvem é para o sol aparecer. Mas assim, você ajuda muitas pessoas, né, você ajuda muitas, não só mulheres, homens também, mas você ajuda muitas pessoas a terem autoconfiança, a terem amor próprio. Muitas vezes as pessoas talvez, né, não sabem o que fazer da carreira, porque às vezes tem um passo atrás, ela não se ama, ela não se aceita, ela tem uma autoestima super baixa, que acha Eu que não é sei como capaz. ajudar, porque eu passei por tudo isso. Exato, E aí, quando a gente passa, a gente tem mais vivência para ajudar. Então, tudo isso que você falou, Débora, eu consigo falar sobre baixa autoestima, porque eu já fui essa pessoa. Então, quando chega uma pessoa trazendo isso para mim, eu sei que é capaz a gente resgatar isso. isso. E para as pessoas verem, né, tem muita gente que fala assim para mim: "Débora, você fala tão bem num palco, né", eu já dei palestra, sei lá, para 5.000 pessoas, para não sei quantas pessoas, já há muitos anos, e fala: "Nossa, eu não consigo chegar numa, né, no meu mestrado ou no meu na minha empresa e falar para 5 pessoas. Eu acho que eu nunca vou conseguir". E eu era essa pessoa, né, eu não conseguia apresentar trabalho na faculdade, que eu ficava super nervosa, eu passava mal, eu tinha tremedeira, eu gaguejava, eu tinha pânico. E eu fui vendo, eu consigo, aos poucos eu consigo, eu consigo. Hoje eu subi num palco me energiza, né, eu pego aquela energia daquele pessoal toda e eu consigo ser eu falando. Então, para mostrar também, né, Alcione, isso que você mostra para as pessoas, que é um processo. Sim. Ninguém nasce pronto, né, o que você Não. falou, eu não era Alcione alguns anos atrás, eu fui me descobrindo e eu vi a potência e a força que eu sou. Então, eu admiro muito isso em você, porque você desperta e desabrocha isso nas pessoas. Então eu queria te dizer para você, muito obrigada por você estar nessa trajetória de vida, né. Muito obrigada por você vir aqui no Trajetória Podcast, contar a sua trajetória e inspirar tantas pessoas. É uma honra ter você aqui. E eu queria que você desse uma palavra final para quem está te ouvindo. Às vezes a pessoa está desmotivada, não sabe para onde vai, está com problema na família, está com problema financeiro, está desacreditado da vida. Que mensagem que você dá para as pessoas que estão ouvindo a gente? Pega o problema que você tem, pega uma folha de sulfite, escreva o problema ao centro e comece a nomear, fazer setas. O que você vai fazer com esse problema ou quais seriam essas soluções? É assim que eu desenho uma palestra. Ah, o tema é meritocracia, eu coloco meritocracia no centro e começo a desenhar. Ali você começa a ter vários spoilers. E aí você pode transformar isso em ação. Então comece, e aí você já está começando um pequeno plano estratégico para dar o seu próximo passo. Acredite em você, né? A nossa vida não é só de dias nublados, vamos ter dias nublados e dias felizes, né? A gente está aqui, eu acredito muito que a gente está no mundo de expiação e prova, então a gente vai ter dias bons e dias ruins. E não posso deixar de falar, né, gente, que quando você sabe quem você é, ninguém te derruba. Leve essa frase para sua vida, pegue essa frase, destrinche ela para você. Tente descobrir quem você é, e aí você vai descobrir a potência que você tem dentro de você. Muito obrigada, Débora. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Que esse podcast chegue no número máximo de pessoas, que as pessoas compartilhem para alguém que está precisando, alguém que não sabe quem é. É, Porque tem esse momento, para que
quem eu sou? O que que eu tô fazendo aqui, né? Às vezes fica naquele automático, né? Vai para o trabalho, chega em casa, come, dorme, no dia seguinte é a mesma coisa, no dia seguinte é a mesma Sim, coisa, não consegue fazer uma atividade física, não consegue dar atenção para a família e acha isso normal e fica infeliz com aquilo, né? E não sabe sair disso. Então busque ajuda, né, para quem pode te ajudar você ver caminhos novos, né. A gente não está aqui à toa, né, a gente tem um propósito. E se mirem no exemplo da Alcione, né, que ela teve uma vida que não foi fácil, né, e ela não desistiu e está aqui inspirando outras pessoas. Então, parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente. parabéns por você e pela iniciativa e por esse podcast maravilhoso que eu já sou fã, Trajetória. Obrigada. E que a gente consiga colocar o nosso barquinho onde a gente acredita e na direção que a gente acha que vai ser mais feliz, que tenha coragem de mudar o rumo do barco, Sim, que né, às vezes está na zona de conforto ali com o barquinho indo na mesma direção, ou então com o barco está no porto e tem medo de colocar o barco na água, saber que os barcos foram feitos para navegar e navegar longe e ver coisas muito bonitas. Então, tenha coragem de colocar o seu barco na água, tenha coragem de mudar a rota dele, que a gente está aqui para ser feliz e a vida é muito curta, né. obrigada, Muito maravilhosa. obrigada, Até gente. mais. Obrigada, até mais.